templo. Isso é unidade, irmãos. Eles estão caminhando juntos, eles continuam sendo diferentes, mas o propósito deles é o mesmo. Eles estão indo à casa de Deus, a hora nona, o sol quente escaldando ali, olha, e dos seus lares para o templo era pouco distante, mas eles estão indo ali para orar. Irmãos, é através da oração que nós nos unimos. É através da oração que nós nos fortalecemos. E nada mais do que nunca do que a igreja de Deus orar. Porque nós estamos vivendo dias confusos. Nós estamos vivendo dias conturbados. Os irmãos têm sido, vamos dizer, alavancados de informações. Os irmãos têm sido açoitados por informações. Nós encontramos alguns médicos dizendo que esse coronavírus não é uma endemia, é uma pandemia. A gente encontra alguém dizendo que o álcool gel já não resolve nada. O outro disse já que o álcool gel resolve. Alguns dizem que muita gente vai morrer, outros dizem que pouca gente vai morrer. Então nós estamos vivendo nesse contexto, um contexto de confusão, em que a igreja de Deus, ela está andando lado a lado com isso. Mas irmãos, mesmo que o mundo caminhe a passos largos, sendo diferente, nós devemos propor para o mundo a unidade. Nós devemos mostrar para o mundo que o homem precisa, antes de tudo, aceitar a Jesus, que ele precisa crer em Jesus. E a verdadeira unidade só pode acontecer através de Jesus. E a oração aqui, irmãos, une dois homens que são muito diferentes. Eles não estão brigando no meio do caminho para dizer quem é o maior, quem é que vai fazer uma oração mais bonita, quem é mais superior como apóstolo. Não, eles caminham juntos, entendendo que Jesus morreu por cada um deles. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo num tempo que nós devemos mais do que nunca confiarmos em Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E a oração, ela nos une. A oração nos fortalece. A oração é o ato de nós levarmos ao trono da graça, ao trono de Deus, as nossas orações, aos nossos pedidos, às nossas súplicas. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eu disse como um defeito de contrastes, e é verdade. Nós vamos encontrar dois homens diferentes andando com seus próprios pés para ir ao templo, mas a gente vai encontrar um homem que é conduzido através de uma marca, eu não sei o que era mesmo, mas ele é conduzido todos os dias ao templo. E ali ele fazia o quê? O que é que ele fazia da sua vida? Ele ia ali mendigar o pão, ele ia pedir esmola. E esse não era um trabalho digno para ninguém. Alguém ficar se humilhando para pedir esmola. Às vezes, irmãos, nós não damos conta disso. Estamos vivendo em pleno século 21, mas nós encontramos pessoas ainda mendigando pão. Nós vamos encontrar pessoas no lixão tirando o seu próprio alimento, enquanto alguns estão jogando fora. É o que eu falei no início, é um mundo de contrastes. E é muito diferente também a cena. Nós vamos encontrar dois homens alegres porque estão indo para a casa do Pai conversar com o Pai Celeste. Mas nós vamos encontrar também um homem que era muito triste. Ele era amargurado, ele era aflito, ele era angustiado. E ele estava ao templo não para orar, não para conversar com Deus, mas para fazer uma coisa que ele não gostava, uma coisa que ele detestava, uma coisa que ele odiava. Ele ia pedir esmola aos que entrava muita gente no templo, com certeza, e ele estava ali pedindo. Provavelmente aquele homem era muito conhecido por todos conheciam aquele homem, provavelmente, aquele que pede esmola à porta do templo, chamada Formosa. Olha, essa porta era muito bonita, e no templo havia várias portas.
havia várias entradas, tá? Ele era rodeado de entradas. E entre essas entradas, provavelmente por ser um lugar mais estratégico, o lugar onde passava mais gente, mais pessoas, aquele homem sentava-se ali. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Claro, isso é óbvio, os discípulos estão entrando, aquele homem não conhece os discípulos, não sabia que aqueles discípulos haviam andado com o Senhor Jesus, e ele viu Pedro e João entrando e pede uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmãos, às vezes a gente não tem nem tempo para olhar para os nossos filhos. Nessa vida toda, nessa correria toda, às vezes a gente não tem nem tempo para olhar dentro do olho da nossa esposa, do esposo, de um amigo, de um parente, de alguém que está precisando, porque nós estamos correndo. Às vezes as pessoas passam na nossa vida de passagem e a gente nem se dá conta disso, porque o nosso olhar não está nos outros, o nosso olhar está nas circunstâncias, o nosso olhar está nas nossas dificuldades e não na dificuldade do outro. Mas Pedro aqui e João, irmãos, nos dá uma lição valiosa. Um dia nós fomos salvos porque nós olhamos para a cruz. Um dia nós fomos salvos porque nós olhamos para Jesus. Alguém já disse, é verdade, que diz que os olhos são as janelas da alma. Os olhos são a janela da alma. Jesus chegou a dizer que através dos olhos que começa todo esse processo de pecado e de desobediência. Olhou para aquilo que não devia, cobiçou, o pecado implantou no coração e aí a queda. Mas Pedro e João aqui nos dão uma lição valiosa. Mesmo sem conhecer, mesmo sem saber, Pedro e João pede e diz: olha para nós. Irmãos, nós precisamos olhar para o mundo com mais atenção. Nós precisamos olhar para as pessoas com mais atenção. Você, meu irmão, eu, nós estamos na igreja para olhar para as pessoas com mais atenção. Olhar para o drogado e dizer que Jesus o ama. Olhar para a prostituta e dizer que Jesus o ama. Olhar para aquele que está no chão, lá jogado na sarjeta, e dizer que Jesus o ama. E esta deve ser a missão da igreja: olhar para as almas, mostrar para as almas quão grande é o amor de Deus, quão grande é a bondade de Deus. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Que coisa é essa, irmãos? A moeda. Cada moeda que trincava no pratinho, acho que levava um pratinho, e a moeda ela caía, era uma fonte de alegria, era o alimento que ele estava conseguindo naquele dia. Aquele homem, ele tinha uma deficiência, ele era coxo, mas ele não tinha nenhuma mão, não era aposentado, não tinha nenhum recurso do governo, e o que lhe restava era mendigar. E se não mendigasse o pão, ele morreria de fome. E era uma coisa natural, era tudo muito mecânico. Ele olhava para as pessoas, pedia uma esmola e as pessoas davam. Mas naquele processo de pedir, aquele mendigo ali, ele ouvia muita coisa. Ele ouvia muita coisa que machucava, tipo: vai trabalhar, você está todo dia aqui pedindo isso, você não tem vergonha não? Você não pediu ontem? O seu pratinho não chegou, saiu cheio? Às vezes ele recebia algumas moedas que, olhando para aquele contexto, não dava nem para comprar um pão, irmãos. Quando ele chegava para contar todas as moedas, malmente dava para pegar uma alimentação. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não foi criado para mendigar o pão.
Isso é algo humilhante. E aquele homem ficou esperando receber alguma coisa. Vivemos num mundo em que as pessoas são muito interesseiras, já observou? E este homem aqui, este mendigo, ele é interesseiro. As pessoas às vezes fazem algo por você, ou às vezes a gente incorre nesse risco, faz alguma coisa porque a gente quer receber em troca. E às vezes a gente faz pior, a gente quer fazer o mesmo com Deus. Eu tenho buscado ser fiel contigo, Senhor, mas eu quero isso. É uma verdadeira barganha, é uma verdadeira troca. Eu faço isso e Deus me dá isso. Mas Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. E disse Pedro, é claro que teria que ser ele. Ele que sempre vai tomar a dianteira, ele que sempre vai perguntar, que vai ter atitude. E que coisa linda, que testemunho Pedro dá para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem, como eu falei no início, ele recebia muitas moedas ali, mas ninguém ainda lhe havia oferecido a maior fonte de riqueza, a razão da nossa existência e da nossa vida. Aquele que morreu numa cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. O que as pessoas lhe haviam oferecido era algo passageiro, algo momentâneo. É isso que o mundo oferece para o homem. Mas dois homens de Deus caminhando, eles oferecem algo que é eterno, algo que vai perdurar, algo que é bem maior do que o ouro e a prata. Não é isso que o mundo procura? Não é isso que o mundo busca? Mas você, meu irmão, nós os crentes não devemos colocar no nosso coração nas riquezas, porque o próprio Senhor Jesus disse que a traça e a ferrugem vai consumir tudo. Os discípulos, Pedro falou a verdade quando ele disse: não tenho prata nem ouro. Naquele momento ali, Pedro não estava com uma moeda no bolso. Ele disse a verdade, mas aquilo que ele tinha, que era o amor de Deus, a salvação de Deus, ele estava ofertando àquele homem. Aqui, irmãos, a outra lição valiosa. Primeiro, Pedro está dizendo: eu sou o homem mais rico do mundo, porque eu tenho a Jesus como meu Senhor e Salvador. Segundo, eu sou apenas um instrumento nas mãos deste homem, desse Deus maravilhoso, que é dono de tudo e todas as coisas, e nele reside toda a fonte e toda a riqueza. Ele chega a dizer: não em meu nome, mas ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. É interessante que essa palavra Nazareno era uma expressão de ironia, de zombaria, mas essa expressão aqui não está sendo usada desta forma pelo apóstolo Pedro. Nós podemos compreender, ainda porque isso ainda estava enraizado em Pedro. As pessoas chamavam Jesus assim: Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, e aí ficou no coração dele. E ele disse: em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem provavelmente nasceu coxo. Os comentaristas dizem que aquele homem provavelmente tinha 42 anos de idade. São 42 anos sem andar. E alguém do nada, assim, de uma hora para outra, e diz: levanta e anda. Irmãos, Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Haverá pessoas, irmãos, que nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, Deus vai ouvir, Ele vai curar, porque Ele é poderoso, porque Ele é Senhor. Mas há pessoas também que Ele não haverá de curar, mas Ele vai continuar sendo santo, Ele vai continuar sendo soberano, e Ele vai continuar sendo o Senhor. Mas aquele Pedro toma diante dele, ele diz: levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, porque aquele homem não crê, ele nunca havia andado,
E ele precisa da ajuda de alguém que vai dar os primeiros passos. É assim, irmãos, que a igreja de Deus anda. Na trajetória da vida cristã, haverá momentos que a gente vai ter que ser amparado pelos outros, e há momentos que a gente vai amparar os outros. E isso propõe, isso mostra a unidade dentro da igreja. Mostra, irmãos, que nós não somos super crentes. Mostra que nós devemos depender exclusivamente de Deus. E ele diz: e tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Era uma criança que estava começando a andar. Era uma criança que estava dando os seus primeiros passos. E é claro que há uma desconfiança. Ele nunca andou. Há crianças que com 7 meses, 8 meses já começam a andar. Mas há crianças que demoram mais um pouco. 2 anos, 3 anos. Isso é bom? Não é. Não é bom para a criança. Mas há algumas dificuldades. Mas aquele homem nunca andou, irmão João, é diferente. E Pedro chega e levanta e anda. Que homem é esse? É Deus, né? É um super crente. Mas ele diz: em nome de Jesus Cristo. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E todo mundo via, porque aquele homem ele era muito conhecido. Ele nunca tinha colocado o pé no chão, e agora ele estava andando, porque Deus o havia restabelecido, havia curado daquele momento que ele estava coxo o tempo todo. Mas, irmãos, alguém que acabou de nascer de novo, alguém que nasceu de novo e se transformou numa nova de criatura, o seu coração foi transformado, também nos dá a lição. Ele começa a louvar a Deus. Louvar a Deus porque Deus é bom. Louvar a Deus porque Deus havia operado um milagre na sua vida. Meu irmão, Deus também operou um grande milagre na sua vida. Ele transformou o nosso coração. Ele transformou a nossa vida. Nem o próprio irmão Giovanni que está falando aqui: eu nunca fui bonzinho. Ninguém é bonzinho. Deus olhou para nós e nos amou. Ele sabia que nós haveríamos de crer. Ele sabia que nós haveríamos de o aceitá-lo. Isso também é uma prova do amor de Deus. Mas aquele irmão em Cristo Jesus, porque ele nasceu de novo. E os textos, versículos que seguem, vai mostrar claramente isso. Aquele homem recebendo uma cura dupla. Uma cura do corpo, mas uma cura principalmente da alma. Jesus curou algumas pessoas também. Elas foram curadas humanamente falando, a carne, mas a alma continuou doente. Como é que é isso, irmão Giovanni? Não aceitou a Cristo, não se rendeu aos pés do Senhor Jesus, não nasceu de novo, não deu lugar para Jesus nascer no seu coração. E depois que aquele homem ele foi curado, algumas coisas aconteceram. E apegando-se ele a Pedro e João e todo o povo, correu atônito para juntos dele no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se nossa própria vontade ou santidade fizéssemos andar este homem? E aqui Pedro dá uma lição maravilhosa. Ele vai mostrar para aquele povo que aquele povo precisa se arrepender. Ele vai mostrar para aquele povo que aquele povo precisa mudar as suas concepções e as suas crenças e as suas atitudes em relação a Deus. De certa forma, agora houve um tumulto. Pedro e João fez o bem a alguém, mas criou tumulto. Sabe, meu irmão, às vezes você também vai procurar fazer o bem.
Você vai procurar agradar a Deus e isso vai causar tumulto, vai causar confusão, mas não se importe com isso não. Siga em frente, marche, olhe para o Senhor Jesus. Como o apóstolo disse, até o apóstolo Paulo disse, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então às vezes nós, como servos de Deus, nós como filhos de Deus, temos que tomar atitudes. E ele vai mostrar, vai falar de Moisés, ele vai falar do arrependimento, ele vai falar da conversão, ele vai falar de Jesus, ele vai falar da morte de Jesus, ele vai falar da ressurreição. Sabe por quê? Porque eles entendem que aquelas pessoas ali estão cegas, carentes, sem Deus e sem salvação. 4:1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo muito de que ensinasse o povo e anunciasse Jesus a ressurreição dos mortos, o lançaram a mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Viram aí? Olha que o tumulto gerou. Pedro e João não fizeram nada demais, não pecaram, não fizeram nenhuma coisa errônea, fizeram bem, mostraram o amor de Deus para alguém. Alguém creu, aceitou Jesus, mas isso incomodou. Às vezes, irmãos, nós vamos propor no nosso coração servir a Deus é melhor. Isso vai incomodar algumas pessoas. Se prepare para isso. Isso vai incomodar algumas pessoas. Mas você deve ficar ressentido? Você deve ficar triste? Não. Não foi a prisão que calou a boca de Pedro, Tiago, João, André. Não foram morte, não foram degolamentos, porque a semente foi plantada. O historiador dizia que a semente dos mártires que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Vamos semear a palavra de Deus, vamos pregar, vamos falar do amor de Deus, mas antes de tudo, para que a gente possa fazer esta obra maravilhosa, vamos depender de Deus e vamos nos render aos pés de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. E que a cada dia nós possamos estar confiando em Deus, confiando no Senhor Jesus. Essa semana, irmãos, como falei nos avisos, será uma semana intensa, uma semana de muitas atividades, mas Deus está conosco. Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar nunca. Que Deus nos dê uma semana de paz, e os irmãos vão curvar as suas cabeças e vamos orar pela nossa nação, pelo nosso povo, porque o nosso povo precisa de esperança, o nosso povo precisa de Jesus, o nosso povo precisa de Deus. Meus irmãos vão curvar as suas cabeças e vão orar silenciosamente, e assim nós estamos todos decididos.